Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Lívia, minha esposa, sempre foi uma mulher alegre, comunicativa, brincalhona e cuidava muito bem da nossa casa, dos nossos filhos. E desde que eu conheci a Lívia, ela nunca foi muito dada ao trabalho. E por essa razão eu não deixava faltar absolutamente nada para ela. Até dinheiro das unhas e do cabelo eu mantinha em dia. Sabe, nunca foi peso honrar a minha esposa. Poxa, ela fazia tantas coisas dentro de casa e serviço doméstico é um serviço ingrato. Toda hora tem que ficar lavando a louça, varrendo o chão. E não é porque eu trabalhava fora que eu não ajudava. Pelo contrário, sempre ajudei a Lívia. Em casa, a mamãe nos ensinou a sermos independentes desde cedo. Ela dizia que lavar a louça, lavar o banheiro ou a cozinha não ia cair o braço de ninguém. E que tanto homens quanto as mulheres deveriam aprender a se virar e não serem inúteis. E a mamãe estava certa em cheio, porque quando ela adoeceu e precisou ficar no hospital, eu assumi a responsabilidade de cuidar de tudo em casa. O meu pai mal sabia fritar um ovo. Então, quando ele voltava do trabalho, eu já tinha feito tudo e os meus irmãos estavam limpos. E ele só se dava ao luxo de jantar, assistir um pouco de TV e depois dormir. E eu, sabendo como as coisas funcionavam, lavava a louça e fazia a marmita do papai. Quando a mamãe voltou para casa, ela me agradeceu por ter feito a minha parte. Disse que eu seria muito honrado na vida, e as suas palavras se cumpriram. E em todos os lugares que estive ou fui, sempre fui reconhecido pelo meu trabalho e desempenho. E aos 17 anos, assumi a gerência de uma loja de linhas e barbantes. O ano era 1988. O seu Cândido, o proprietário da loja, não tinha filhos. Era apenas ele, a esposa e a mãe dela, que já estava bem velhinha, que formavam uma família. Mas o meu patrão tinha irmãos e várias vezes eles apareciam na loja para conversar. E todos eles gostavam muito de mim. Me chamavam de ligeirinho, porque eu não enrolava. Com a família do seu Cândido, eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares, conhecer pessoas e até mesmo me aproximar da sobrinha de seu Cândido, a Amelinha, que acabou se apaixonando por mim e eu também gostei dela. Mas nesse intervalo, a Lívia surgiu e me conquistou. E por essa razão, eu parei de dar esperanças à Amelinha. A moça realmente demonstrava interesse de todas as formas possíveis. Ela frequentava a loja, me presenteava com bombons e presentes em datas especiais e até mesmo me convidava para passar finais de semana na casa de praia dos pais dela. Olha, era uma situação desconfortável. E em um determinado momento, precisei ser sincero e expliquei a ela que estava interessado em outra pessoa e que entre nós não poderia acontecer nada além de amizade. E entre as duas, eu decidi ficar com a Lívia, que era mais descontraída, menos rígida em suas maneiras, sem muitas restrições ou regras. Com ela, não havia preocupação com horários para voltar para casa e, além disso,
A Lívia tinha um jeito especial de me agradar, e isso foi me deixando mais envolvido. Não posso negar que às vezes sentia vontade de estar com a Amelinha, porque ela me fascinava com a sua inteligência, cultura e seu jeito doce e meigo de encarar a vida. Mas como eu já havia feito a minha escolha, eu decidi apenas olhar para frente. A Amelinha ficou chateada comigo e deixou a vida seguir. Viajou para fora do país para estudar e eu acabei me esquecendo dela. Me casei com a Lívia, construí a minha família e me dedicava única e exclusivamente a eles. Um dia minha esposa me disse que estava entediada de não fazer nada e gostaria de cursar alguma coisa. E eu dei total apoio para ela. E perguntei o que ela gostaria de fazer. E a Lívia me disse que estava pensando em fazer um curso de estética ou algo do tipo. E eu achei a ideia maravilhosa e até mesmo pesquisei algumas escolas para ela. Mas a minha esposa não se interessou por nenhuma das opções que apresentei e decidiu procurar por conta própria, até encontrar uma escola que atendesse às suas expectativas. E quando encontrou uma escola que lhe agradou, a Lívia se matriculou e deu início ao curso. E esse curso marcou o momento da independência financeira da minha esposa. No começo, ela enfrentou dificuldades para conseguir clientes, então eu decidi ajudá-la, mandando fazer alguns cartões de visitas. A Lívia ia longe para atender alguns clientes e muitas vezes voltava para casa cansada. No entanto, todo o esforço valia a pena. Pelo menos assim, ela nunca mais passou por dificuldades financeiras ou teve que esperar pelo meu dinheiro para comprar algo que queria. A minha esposa estava tão empolgada que decidiu alugar um salão para montar o seu próprio negócio e seguiu em frente resolvendo tudo por conta própria. E montou a sua clínica de estética. A Lívia nem me consultava para tomar decisões. Ela resolvia tudo sozinha. E às vezes eu me sentia chateado porque eu queria participar mais, fazer algo por ela. No entanto, a Lívia dizia que eu era muito cheio de mimimi e ela não podia ficar esperando por mim, porque o tempo passava rápido demais. Enfim, graças a Deus o negócio dela deu certo e apenas no primeiro mês precisei ajudar com o valor do aluguel. Mas depois disso, ela conseguiu caminhar com as próprias pernas. Além do curso de estética, ela fez outros e outros e a minha esposa se tornou uma mulher ainda mais bonita e elegante. Bem diferente da Lívia, que eu me casei, e eu adorava ver a evolução dela. Sabe, com o tempo, a minha esposa perdeu o prazer em me procurar. E quando eu a procurava, ela dizia cansada, sem vontade, e que estava pensando em procurar um médico para ver o que estava acontecendo. E eu confesso que eu fiquei preocupado, porque a Lívia não gostava de ir a médicos e de repente sugeriu que iria fazer uma consulta. Perguntei se ela gostaria que eu fosse com ela ao médico, mas a minha esposa disse que não precisava e que ainda iria marcar a consulta. E ficamos um bom tempo sem fazer amor. E como a Lívia não tocava mais no assunto, resolvi conversar sobre isso com ela. Disse o quanto estava difícil para mim e perguntei se ela já tinha ido ao médico. E a minha esposa deu várias desculpas, falando que ainda não tinha conseguido marcar a consulta e que me entendia,
mas eu precisava entender o lado dela também. E eu mendiguei pelo menos por um carinho, um beijo, um dormir de conchinha, sei lá, qualquer coisa que lembrasse que éramos casados. E a Lívia prometeu prestar atenção. Só que ela não prestou e continuou a me deixar na espera. A Lívia mudou bastante depois que montou a clínica. A vida dela girou em torno do trabalho. Até nos finais de semana ela trabalhava. E quando eu pedia um dia para ela sair comigo e com os meninos, a minha esposa dizia que precisava trabalhar porque queria comprar um carro novo. E não é que ela comprou? Olha, ela nunca compartilhou comigo o quanto ganhava. Segundo a minha esposa, homem era tudo folgado. E se eu soubesse o quanto ela ganhava, era capaz de toda hora eu querer dinheiro. E por isso nem adiantava eu perguntar, que ela não ia dizer. Sinceramente, não sei por que ela dizia aquilo, pois sempre dei tudo para ela. E deixei claro várias vezes que jamais iria querer usar um centavo do que ela ganhava. Nossa, ela parecia que não me conhecia. Enfim, e a Lívia ficou tão chata que nem me deixava dirigir o carro dela, com medo de que eu o sujasse. Ela queria o carro sempre limpinho, diferente do meu, que os meninos deixavam a chuteira, a camisa de frio. Sabe, eu até entendi, porque aquele carro era a sua primeira conquista. Por isso eu nem fazia questão, porque carro por carro eu tinha o meu. Olha, o meu filho mais novo, o Miguel, de 10 anos, participou de um concurso de xadrez. E eu fiquei responsável por acompanhá-lo. E foi super legal. O meu menino era e é muito habilidoso e tinha um pensamento estratégico fora do comum. Inclusive, ele acabou sendo o campeão daquela temporada. E por isso saímos para comemorar. O Miguel ligou para a mãe para ela também se juntar a nós. Mas a minha esposa estava ocupada com clientes e por isso mandou nos divertir, por nós e por ela. E foi exatamente isso que a gente fez. Fomos a uma pizzaria e nos sentamos em uma mesa com vista para a rua. E ali, enquanto curtíamos aquele momento, eu avistei o carro da minha esposa sendo dirigido por um homem. Foi algo tão inesperado que eu apontei para os meus filhos o homem dirigindo o carro da minha esposa. E o Anthony comentou como se fosse algo que já tinha visto antes, que era mesmo o carro dela e que o rapaz era o amigo da mãe deles. E afirmou que ele costumava usar o carro da minha esposa com frequência. E aquilo me deixou tão agoniado que eu não consegui mais ficar sentado ali. E por isso chamei os meninos para irmos embora e prometi que no próximo final de semana voltaríamos com a mamãe e seria ainda mais divertido. E os dois concordaram e a pizza que íamos comer ali levamos para casa. Os meus meninos tinham 12 e 10 anos, então eu os deixei em casa comendo e fui até a clínica da minha esposa. Eu precisava entender o que o meu filho tinha me contado. A Lívia amava aquele carro, era o xodó dela. Poxa, ela nem me deixava dirigir com medo de eu sujar. E de repente um tal amigo estava dirigindo o carro dela para cima e para baixo. Aquilo estava estranho demais e eu queria tirar aquela história ali. Eu estava longe de estar calmo naquele momento e o meu interior estava agitado e nervoso. E embora eu fosse
um homem tranquilo. Quando eu saía de mim, ninguém me segurava. E por isso eu fui o caminho todo pedindo a Deus paciência e sabedoria para não agir por impulso. E quando cheguei à esquina da Estética, eu vi o carro dela estacionado na porta. Estacionei o meu carro um pouco mais à frente e, alimentado por uma mistura de nervosismo e raiva, eu fui me aproximando da porta e lá estava um aviso de fechado pendurado. Aquilo não estava me cheirando bem. Como assim fechado? A Lívia não foi comer uma pizza com a gente porque tinha cliente. E agora aquele aviso pendurado. Respirei fundo para acalmar os ânimos e evitar quebrar a porta com um soco. E foi então que eu me lembrei que eu tinha uma cópia da chave da clínica. A minha esposa me deixou com uma cópia porque eu sempre fazia favores para ela. Inclusive, muitas vezes, ao voltar do trabalho, ela me pedia para passar na clínica para conferir se não havia deixado alguma coisa ligada sem querer. E por isso não pensei duas vezes. E abri a porta. Entrei e no espaço de baixo não havia ninguém. E pensei, ela deve estar lá em cima lavando as toalhas, sei lá. E subi as escadas e ouvi o barulho do chuveiro ligado. E quando eu abri a porta do banheiro, eu vi com os meus próprios olhos a minha esposa tomando banho com o homem que estava dirigindo o carro dela. Aquela cena foi pior que filme pornográfico e na hora eu gritei, sua vadia. A reação dos dois foi de susto. E o rapaz empurrou a Lívia para longe e pegou uma toalha e cobriu a sua parte íntima. Enquanto ela dizia que ia explicar tudo e que não era nada do que eu estava pensando. Como não era o que eu estava pensando? Eu não era nenhum doido e muito menos um cego. E eu vi a Lívia nua fazendo coisas que nunca fez comigo. E diante da situação eu não consegui me acalmar e fui em direção ao rapaz. Mas ele, sendo muito mais forte, me empurrou e saiu correndo. A Lívia gritava para que eu me acalmasse e tentou me segurar, mas eu estava fora de controle e fui atrás dele. E na rua começamos a brigar e acabamos nos agredindo. E em meio à confusão, a toalha dele caiu, o deixando nu. E a nossa briga chamou a atenção de outras pessoas. E elas se aproximaram para nos separar. E foi horrível tudo aquilo. O rapaz conseguiu ir embora de carona, enquanto eu permaneci ali sendo acalmado por pessoas que eu nem conhecia. E quando finalmente me acalmei, eles perguntaram o motivo da briga. E eu respondi que foi porque ele não quis pagar o valor da massagem que eu havia feito nele. E as pessoas acreditaram na minha versão. Olha, diante de tudo que eu tinha presenciado, o mundo parecia ter desabado ao meu redor. E a traição da Lívia dilacerou completamente a minha confiança. E quando eu retornei à clínica, encontrei a minha esposa enrolada em uma toalha, com a cabeça baixa e chorando. A Lívia buscava desesperadamente palavras que pudessem consertar o irreparável. E quase sem conseguir, me pediu perdão. As palavras dela ecoaram dentro de mim e eu chorei de raiva. A minha esposa tentou se aproximar, mas eu pedi pelo amor de Deus
para ela ficar exatamente onde estava, porque se ela chegasse perto, era capaz de eu perder a cabeça. E mesmo diante da cena que eu presenciei, eu ansiava por entender o porquê daquela traição e por que tudo aquilo estava acontecendo. A Lívia me explicou que chegou a um ponto em que a nossa relação parecia monótona, sem emoção, e ela ansiava por algo mais intenso, mais apaixonado, e que eu não estava conseguindo satisfazer os seus desejos. E toda vez água com açúcar e a mesma posição. E se eu não sabia, uma mulher tinha desejos e fantasias. A minha esposa jogou a culpa da traição dela em mim. Ela insistiu na ideia de que eu não queria coisas novas e me contentava apenas com os beijos iguais aos filmes da Disney. E eu me senti impotente e até cheguei a acreditar que a culpa da traição dela realmente tinha sido culpa minha. E naquele primeiro momento eu a perdoei. A Lívia me convenceu de que eu era o culpado por não conseguir satisfazê-la e por isso me deixei levar por suas palavras. A minha esposa me garantiu que me amava e que aquela tinha sido a primeira vez que ela tinha estado com um rapaz. E como eu estava vulnerável, ela me abraçou, me beijou, disse palavras quentes no meu ouvido. E eu acabei cedendo e fizemos amor ali mesmo. Os dias que se seguiram não foram mais os mesmos. A minha esposa agia como se nada tivesse acontecido. E por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia agradá-la. E em um momento de intimidade, ela mencionou que se eu não fizesse exatamente o que ela queria, ela iria chamar o outro. E aquilo foi o fim. E por isso eu decidi colocar um ponto final no teatro que vivíamos. A Lívia mais uma vez tentou me convencer de que só estava brincando e que eu era o seu único amor. Mas não dava mais. Eu não conseguia mais mentir para mim. A nossa família não entendeu o fim da nossa separação. Os meus filhos choravam todas as vezes que eu os deixava com a mãe e seguia para minha casa. E eu precisei ser forte para não ceder às chantagens da Lívia. Como os meninos estão sofrendo, estão rebeldes, desobedientes, e a culpa era minha. Tudo na vida da Lívia que não saía do jeito que ela queria era culpa minha. E quando finalmente ela viu que eu não iria mais voltar, a minha esposa assumiu o rapaz. E ele andava para cima e para baixo com o carro dela e deixou só o bagaço. Mas ela estava feliz porque, segundo ela, ele tinha pegado. E eu fiquei cerca de 3 anos sem me envolver com ninguém, pois eu me sentia um fracasso na cama. E isso quase me levou à depressão. E por um tempo eu recorri à bebida como forma de lidar com a situação. No entanto, os conselhos e o apoio do meu patrão me ajudaram a me reerguer e voltar ao caminho certo. Assim que eu estava pronto para amar novamente, a Amelinha reapareceu em minha vida com todo o seu brilho. E eu não hesitei em aproveitar a oportunidade de recomeçar de onde tínhamos parado. E ainda bem que ela ainda me amava. Me casei com a Amelinha e com ela eu tive a Grace, nossa filha linda.
E por um bom tempo eu não conseguia entender como eu havia deixado ela passar por mim. Mas fazer o quê? Às vezes as coisas acontecem para a gente aprender a valorizar quem realmente valoriza a gente. E depois de tudo que eu passei, para não deixar o meu casamento cair na rotina e ainda manter a chama do nosso amor acesa, eu pergunto o que a Amelinha quer e gosta de fazer. E assim a gente tem se completado.